Iluminuras está de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Paulista de São Carlos, formou-se em Direito, mas nunca abandonou a literatura. Publica textos em jornais e, recentemente, publicou o livro 40 Rinocerontes, uma compilação de crônicas. Eu converso agora com o advogado Israel Jorge. Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua participação aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal para falarmos a respeito de literatura e especificamente também sobre crônicas. Nesse sentido, antes de começarmos a conversar propriamente, eu gostaria de retirar aqui da nossa estante, exatamente para mostrar aos telespectadores, o livro de crônicas 40 Rinocerontes. E é claro que a primeira pergunta é exatamente por que 40 rinocerontes? Há uma analogia às crônicas, seriam 40 crônicas. A analogia que eu fiz comparando a crônica ao rinoceronte foi baseada num texto do autor Chesterton e também numa história do famoso rinoceronte de Durham, né? Primeiramente, o trecho de Chesterton. Chesterton disse uma vez que uma coisa é descrever uma entrevista com uma górgona ou um grifo, criaturas que não existem, né? Outra coisa é descobrir que o rinoceronte existe e depois sentir prazer pelo fato de que ele parece um animal que não existe. Ou seja, o rinoceronte é um animal tão estranho, né, que talvez nem saísse de uma imaginação, mas é real, né? E a crônica brinca com isso, esse limite entre o real e o imaginário, justamente por ser um texto baseado em fatos reais, mas que de tão inusitados e diferentes parecem que foram fruto de ficção, fruto de imaginação, né? E para reforçar essa ideia, eu usei inclusive na capa aí a xilogravura de Albrecht Dürer, né? Que em 1515 pintou esse rinoceronte com base na seguinte história, né? Na Europa do século XVI, as pessoas nunca tinham visto um rinoceronte, não sabiam nem que existia esse animal, até que numa troca de presentes entre uma região da Índia e o Reino de Portugal, decidiram enviar um rinoceronte para a Europa e o rinoceronte, inclusive, foi encaminhado para o Papa, né? Acontece que o navio afundou, o rinoceronte morreu, obviamente, e aí esse pintor alemão, desenhista alemão, fez esse desenho com base apenas em descrições, né? E nós temos, portanto, 40 rinocerontes, 40 crônicas aqui, com diversos títulos, exatamente com essas características. Que histórias são contadas ao longo destas 40 crônicas publicadas em 40 rinocerontes? Olha, os assuntos são bem variados, né? Desde do direito, da política, da literatura em si mesma, até mesmo futebol, análise de esportes às vezes, né? Sempre com esse olhar um pouco aprofundado no sentido de tentar enxergar a vida a partir de pequenos acontecimentos do cotidiano, né? Eu gosto muito de, além dessa definição que eu dei no livro de crônica sendo um rinoceronte, aliás, esse rinoceronte era chamado na Índia de unicórnio, né? Então eu trato aí no livro da crônica como unicórnios que existem. Além dessa definição, eu gosto também da definição de Arthur da Távola, da crônica, né? E de Gustavo Corsão. Gustavo Corsão dizia que a crônica tratar as coisas leves de forma grave e tratar as coisas graves de forma leve. Ou seja, os grandes acontecimentos que são noticiados nos jornais, às vezes servem apenas de pano de fundo na crônica e um fato irrelevante, aparentemente, do cotidiano se torna o assunto principal. Essa inversão é muito interessante na crônica e isso está presente no livro a partir de fatos do cotidiano, de notícias às vezes não tão importantes, né? E Arthur da Távola dizia, outra definição de crônica, que crônica é a forma moderna de filosofar. Nós temos a partir daí, então, uma situação curiosa que se encaixa à perfeição nessas definições, porque no trabalho como advogado, fatalmente lida com questões que nos seus detalhes, independente da temática, independente da causa em si, mas tem que ser tratada com uma certa gravidade, mas que muitas vezes acabam podendo ser tratadas também com a devida leveza dentro desse critério das crônicas, exatamente se adotando esse critério. Justamente. Essa ligação, né, entre a literatura e o direito, para mim, eu dividiria assim, em dois aspectos. Eu acho que, primeiramente, a formação, né, do jurista. Eu lembro que durante a graduação eu li um livro do saudoso professor Goffredo Telles Júnior, Palavras do Amigo aos Estudantes de Direito, né? E ao final da obra, ele narrava ali, ele citava ali vários livros, várias obras literárias que ele considerava obrigatórias aos estudantes de Direito, né?
E eu confesso que a princípio obrigatórias, né? Mas de fato acho que o profissional do direito ele precisa ter uma bagagem muito sólida a respeito da essência humana, né? Conhecer o ser humano. E a forma mais profunda de conhecer o ser humano é a literatura. E na atuação também que eu tenho no Sebrae, né? Abordando assim políticas públicas, desenvolvimento editorial, tentando melhorar o cenário legal para a micro e pequena empresa no país, a gente tem contato com pequenos negócios, com a realidade maciça mesmo do país nesse âmbito, né? E isso me toca muito literariamente, porque nessas viagens pelo país, vendo a realidade desses pequenos negócios, que são a maioria do país, das empresas do país, há uma carga social muito grande que influencia muitos textos meus, inclusive um que está presente no livro, que é denominado A Vida é Assim, né? E eu acho que, na verdade, nesse ponto, uma observação precisa ser feita, né? Quando a gente tem essa influência social para escrever, é preciso separar um texto que trata do aspecto social de um texto que simplesmente usa esses meandros da pobreza, da miséria, como uma atração, né? Isso acaba acontecendo às vezes como um safari literário, né? Para que outras pessoas se deleitem ali lendo aquilo, as diferenças que tem, né, daquele estilo de vida, daquele nível socioeconômico, isso é perigoso. Então, todo texto que tenha carga social, ele deve mostrar e causar indignação no leitor e não apenas deleitá-lo, né? Esse é um ponto de vista interessante. Nesse sentido, há uma responsabilidade social do escritor também para que ele não possa, como às vezes de fato acontece, não só na literatura, mas também em diversas peças que são produzidas para efeitos de comunicação, mas às vezes se verifica uma certa não idealização, mas uma glamourização de determinados fenômenos sociais que na verdade deveriam ser analisados por uma outra ótica. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Citando de novo o Chesterton, né, que eu citei no início, ele faz uma análise interessante. Ele diz assim que o interesse pela loucura, o interesse literário pela loucura, só existe quando é a loucura dos outros, né? Ou seja, é bonito, é interessante, ele diz, né, você analisar filosoficamente, de forma literária, a loucura só quando é a loucura dos outros. Eu diria a mesma coisa com relação à miséria e à pobreza. Esses meandros exóticos e interessantes, às vezes, por esse lado, sem responsabilidade, na verdade, são quando é dos outros, né, quando é a pobreza e a miséria dos outros. Então, é realmente perigoso que a literatura seja muito superficial ao tratar disso. É preciso sempre provocar no leitor uma reação que esteja além do mero deleite literário. Isso faz com que, na verdade, essas experiências elas sejam uma boa fonte literária, uma boa fonte de crônicas, especificamente, no caso? Sim, sim, com esse devido cuidado, são uma fonte, porque a crônica, a partir desses, como eu disse, a partir desses pequenos acontecimentos do cotidiano, da vida, ela busca justamente refletir sobre a vida, né? Como a literatura de forma geral, buscar a essência humana, buscar o sentido da vida. E esses acontecimentos assim que tratam de dificuldades da vida, né, nos auxiliam no processo de elaboração dos textos, né, de inspiração literária. Quais seriam os escritores normalmente têm, as pessoas que são apaixonadas por literatura terão obras de referência. Eu lhe pergunto se indicaria para os nossos telespectadores, particularmente no caso estudantes, profissionais de direito, obras que contribuem para esse processo de uma visão da vida, repito, para os profissionais, para os estudantes de direito. Há obras específicas que tenham conhecimento, que fazem parte da sua bibliografia básica nesse sentido que recomendaria? Sim, para essa ligação, eu acho que todo estudante que estuda direito penal, né, deve ler O Estrangeiro, de Albert Camus. É um livro existencialista, por consequência é um livro que apresenta uma visão um pouco pessimista da vida, mas eu acho importante ter essa visão, não para que seja a visão predominante na vida do estudante, mas para ter todo esse tipo de análise que a gente está discutindo aqui. E uma obra literária que, apesar do título, não trata diretamente de assuntos jurídicos, mas que eu recomendaria também, foi o primeiro livro que eu li de forma incisiva mesmo, O Crime de Sylvestre Bonnard, de Anatole France.
Esse livro me marcou muito porque eu percebi ali que às vezes a literatura é uma obra clássica, né, um romance, ele vale mais pelo estilo e por essa forma de compreender o ser humano do que pela simples história, né? Então esse livro eu li quase em um ano, só saboreando mesmo o estilo do Anatole France, que lhe rendeu inclusive o Prêmio Nobel em 1921. E foi um deleite mais do estilo e dessa forma de narrar as peculiaridades dos personagens, entender psicologicamente cada um, aprofundar mesmo na essência humana, e a história por si só foi o de menos, né? O crime, aliás, que ele cita no título não torna a obra uma obra jurídica, mas foi uma obra que marcou, inclusive recomendada também pelo professor Goffredo naquele livro que eu citei no início. Doutor Israel Jorge, portanto, com essas recomendações nós encerramos a nossa entrevista de hoje. Eu gostaria de agradecer, gostaria de fazer mais perguntas, inclusive, sobre os 40 rinocerontes, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Queria desejar boa sorte, não só no seu trabalho na área jurídica, mas no processo de inspiração e na elaboração de novas crônicas. Muito obrigado pela participação. Ok, eu que agradeço. Muito obrigado. E nós agradecemos a você também, telespectador, que está sempre conosco, acompanhando, no caso específico do Iluminuras, a nossa viagem pelo universo da literatura. Encontro marcado na próxima semana com a revista eletrônica sobre literatura aqui na TV Justiça.